Olá, eu sou o Felipe Almeida e hoje a gente vai apresentar o nosso livro, que foi baseado na disciplina de Materiais para a Tecnologia da Informação. Eh, o nosso livro, ele tem o público-alvo como alunos que têm a faixa etária ali mais ou menos do ensino médio, entre 16 e 18 anos, e que são bem curiosos, que têm vontade de aprender sobre comunicação, sobre informações, sobre materiais para a tecnologia da informação. Bom, essa daqui é a nossa capa. O título do nosso livro é Informação, Receber, Processar e Armazenar para Evoluir. Aqui são todos os integrantes do grupo, na qual contribuíram para a escrita do livro. Temos aqui o nosso sumário. Aqui tem um resumo de todos os nossos capítulos. Foi dividido em 4 capítulos. São eles Evolução da Informação, Gravação e Armazenamento da Informação, Fibra Óptica e Cristais Fotônicos. Vou começar apresentando o capítulo 1. É um capítulo introdutório, na qual a gente fala bastante sobre a evolução e como a evolução da sociedade ela tá relacionada às evoluções que tivemos no processo de comunicação, tanto no processo de armazenamento de informação, quanto no processo de processamento e, enfim. Aqui relatamos sobre a primeira evolução social, na qual é dita com a linguagem e com o surgimento da escrita. Isso fica bem óbvio em nosso livro que a, os processos de evolução da nossa sociedade eles estão completamente atrelados às evoluções dos processos de comunicação. Agora eu vou dar a palavra para as meninas. Oi, eu sou a Lohane. Eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo 2, que fala de gravação e armazenamento da informação. Depois a Tainala vai dar continuidade. Então, aqui nesse capítulo, a gente dividiu ele em algumas partes. A primeira dela que eu vou estar passando é sobre a gravação mecânica. Então, a ideia aqui nesse capítulo é realmente trazer toda a história de como se iniciou a gravação das informações. Então, aqui a gente vai estar passando pelo fonógrafo, que era feito em folhas de estanhos, vai mostrar toda a evolução até a gente chegar no disco de vinil, que é a última tecnologia de gravação mecânica que a gente vai apresentar nesse capítulo. Falando agora sobre gravação magnética, que a gente também traz no mesmo modelo, então fala do primeiro método de gravação magnética, que no caso foi utilizando fios de aço, e a gente traz a evolução que os pesquisadores passaram para chegar até na fita magnética, que aí a gente traz também um pouquinho da história dela, como que ela funciona, as vantagens que ela trouxe para o público naquele momento de gravar, porque nessa primeira imagem que a gente tem aí era um gravador usando fio de aço. A imagem mais embaixo da folha é a fita magnética, então a gente pode ver que a gente teve um dispositivo que ele era mais portátil, que facilitava, inclusive com a fita magnética a gente conseguia voltar um pouco na informação se você se você retrocedesse a fita. Continuando o que a Lohane falou, podemos dizer que houve um avanço na tecnologia após a gravação ótica, por, por conta do ganho de espaço e também pelo ganho de armazenamento da informação. Essa parte do capítulo explica toda a parte do funcionamento dos CDs, dos materiais que são utilizados, bem como o DVD, o HD e o Blu-ray. E aqui a gente traz um pouquinho também sobre as mídias capacitivas. Então, a ideia aqui é mostrar para o leitor, trazer aquela ideia de, tá, por que quando eu toco no meu celular, eu consigo emitir um sinal e o meu celular ele consegue saber exatamente onde eu estou tocando. Então, por que quando eu clico na bolinha do WhatsApp, eu consigo realmente acessar o WhatsApp? Então, a ideia desse capítulo é realmente destrinchar como que funciona a mídia capacitiva, trazendo as imagens contendo o campo de coordenadas e trazer realmente de modo geral como que ela evoluiu, falando um pouco sobre mídia capacitiva e sobre mídia resistiva,
e mostrar para o leitor que a gente teve evolução para chegar até um nível de conseguir usar uma tela utilizando uma luva ou na neve, coisas desse tipo. Aqui é um pouco de mídia capacitiva ainda. Continuando o capítulo 2, a gente dá uma breve introdução sobre armazenamento holográfico, porque decorrência do avanço da tecnologia, a gente passou a produzir mais dados, e produzindo mais dados foi necessário armazenamentos mais eficazes. Então, aqui, o armazenamento holográfico, ele não grava a informação apenas de uma maneira bidimensional, ele grava a informação de maneira tridimensional, aumentando a sua capacidade de armazenamento. Nesse capítulo, a gente pode perceber que existe um QR Code que dá acesso a um link no YouTube que mostra com imagens, que explica com imagem o que é o armazenamento holográfico. No final de cada capítulo, é colocado o resumo dos pontos-chave que foram exemplificados e explicados, só que de uma maneira mais sucinta. Oi, eu sou o Gabriel Mendonça. Esse aqui é o capítulo nosso sobre fibra ótica. Como foi dado bastante ênfase para isso na segunda metade do curso, a gente tem um capítulo que inicia falando um pouco das descobertas na física óptica, né? Então, falando um pouco sobre difração e refração e o experimento do balde, né, de John Tyndall e como foi relevante, e introduz, né, a física das fibras ópticas. Falando brevemente de como é a fibra óptica, né, ela é esse caminho de luz, né, se a gente quiser ver isso de forma intuitiva, e ela usa a reflexão interna, que tem como base de relação dos ângulos a lei de Snell, né, que é muito importante para a gente entender a geometria da fibra ótica, quais são as relações entre os índices de refração, os ângulos e quais os materiais que afetam isso. E aqui a gente tem um exemplo que é um exercício, mas na verdade é mais um exemplo explicativo, né, que ajudaria alguém a compreender como a gente pode utilizar os índices de refração e os ângulos para a gente encontrar qual é o ângulo limite para que haja reflexão total. E aí, em seguida, é interessante a gente afirmar aqui os conhecimentos com um exemplo um pouco mais intuitivo, uma analogia, né? Então, usando assim, digamos, uma analogia de uma pista de boliche, né? Onde a luz seria que seguia um caminho retilíneo, né? Ou então fazendo curvas que não a jogassem para fora de uma pista, como uma bola de boliche. A gente consegue comparar características específicas da fibra, né, como o ângulo de aceitação e a frequência normalizada, a dinâmica de uma bola de boliche em uma pista, e até mesmo o número de modos de propagação, né, e compreender quais são as fibras multimodo, monomodo, e como a absorção delas da luz dentro da fibra pode ser afetada, né? Então a gente entra um pouco aqui na parte de atenuação e quais os mecanismos que podem causar a atenuação do sinal. E aí a gente conclui falando um pouco dos materiais que devem ser envolvidos no processo de produzir uma fibra ótica, né, mantendo as relações que a gente explicou anteriormente. Então, tudo com o foco de manter isso intuitivo e não tão aprofundado quanto um curso superior, é claro. Aí a parte aqui de dispositivos ópticos, né, ela destaca um pouco quais são os dispositivos envolvidos em um sistema básico de transmissão de sinais de fibra ótica, né, enaltecendo, é claro, o emissor, a fibra que vai transmitir e o receptor. Com relação aos dispositivos ópticos, eles são fundamentais para que a transmissão da informação seja possível. Nesse contexto, temos que a fonte de luz responsável por gerar os sinais luminosos que carregam essas informações a serem transmitidas. Isso pode ser feito usando um laser ou um LED. Com relação ao meio de transmissão, é geralmente usado uma fibra óptica, usando os princípios da reflexão interna total.
Também temos os detector, que pode ser um fotodiodo ou um outro dispositivo sensível à luz, que converte os pulsos de luz em correntes elétricas. Já no caso dos amplificadores, eles têm uma tarefa importante, que é mitigar, ou seja, minimizar a perda de sinal por atenuação. Além disso, temos os conectores e emendas. Boa noite. Eu sou o Renan e eu vou estar falando sobre o capítulo 4, que trata sobre cristais fotônicos. No começo do capítulo ele explica o que são a gente comenta o que são os cristais fotônicos, né? Na sequência a gente traz uma questão histórica de como foi a evolução desses cristais fotônicos e mostrando as classificações desses cristais. Na sequência, a gente consegue falar um pouco sobre as aplicações, em que tipo de aplicações esses cristais fotônicos podem ser inseridos. Na sequência, a gente divide esse capítulo, né? Como no início a gente fala de 3 tipos de cristais fotônicos, então primeira parte a gente vai falar dos cristais fotônicos unidimensionais, vai falar um pouco mais em detalhes o que são e como funcionam, e tratar de como são os métodos de fabricação para se ter esses cristais fotônicos. Na sequência, a gente comenta um pouco sobre quais os materiais são empregados para a construção dos cristais fotônicos unidimensionais. Dando sequência, a gente passa para o tópico de cristais fotônicos bidimensionais, novamente falando o que são os cristais fotônicos e como eles funcionam, os cristais fotônicos bidimensionais, passando novamente pelos métodos e materiais que são utilizados para a construção dos cristais fotônicos. E por fim, a gente vai falar sobre os cristais fotônicos tridimensionais, seguindo a mesma linha de raciocínio, falar o que eles são, como funcionam e os processos de fabricação e materiais para os cristais fotônicos tridimensionais. Aqui nesse capítulo, a gente só dá um enfoque um pouco maior no processo de auto-organização, porque é justamente o processo que foi trazido em aula para entendimento. E no final, assim, de todos os capítulos, a gente traz essa tabela resumo que vai falar os principais tópicos abordados durante o capítulo e, nesse caso, também traz as vantagens e desvantagens da aplicação dessa tecnologia de cristais fotônicos. E no final, as nossas referências utilizadas para a construção de todo o livro. Acredito que é isso. Muito obrigado e boa noite.